Louvado seja o nome do Senhor. Recomeços. Quando Deus faz tudo novo. Que bênção foi aquele dia que Jesus te encontrou e fez tudo novo. Mas o tempo passou. E nessa caminhada que é o relacionamento com Deus, precisamos que Ele nos encontre novamente e faça tudo novo de novo. Porque ao longo do caminho, como lemos no devocional, o pecado, os pesos podem dificultar a caminhada. Domingo passado nós falamos sobre o coração restaurador do Criador. E hoje nós vamos falar sobre o coração encorajador do nosso Redentor. Recomeços. Começar outra vez. 26 só está iniciando e você já está cansada? Cansado? Nem terminou as férias ainda? Que férias, né? Pois é. Mas um novo ano representa novas oportunidades surgindo. Eu estou pronto para aproveitar os novos presentes que Deus tem para a minha vida no ano de 2026. Cada dia um presente de Deus. Cada manhã o sol nasce. O que pode ou o que está impedindo você a viver o novo de Deus? Nós temos refletido sobre o texto de Isaías 43, quando o Senhor afirma: estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Amém? Você deseja viver o novo de novo? O novo de Deus? Nesse mês nós estamos convidando você a perceber, mas também buscar. E, sobretudo, cultivar um coração novo. Uma mentalidade nova. Oramos que você acolha o convite para adentrar esse novo que Deus planejou nesse novo ano. Como falei, nós precisamos de recomeços. Alguém que inventou essa coisa de dividir o tempo em anos, fez uma boa coisa, né? Imagine se você vai contínuo, sem contar. Você já estaria muito mais cansado, possivelmente. Ou não. Mas nós precisamos de recomeços. Como está o nosso coração? Nosso coração pode estar animado, reflexivo, pode estar decidido. E cheio de planos, motivado. Como também pode não estar. E precisamos ser francos, honestos no nosso culto ao Senhor. Você está convidado a refletir nessa manhã abençoada de domingo
sobre o elogio de Jesus à sua igreja. É bom receber elogios ou não? Quando foi o último elogio que alguém fez para você? Talvez nessa manhã, talvez quando você chegou aqui. Nossa, mas você está bem demais. Espero que tenha sido assim, né? E não o contrário, como algo, você engordou, hein? Sabe essas coisas? Coisas que a gente faz em família, na igreja, né? Podemos melhorar isso. Quando foi o último elogio que você fez a alguém, ou recebeu de alguém? Quando foi a última vez, essa é um pouco mais difícil, que Jesus elogiou você? Olha, essa igreja do aeroporto, Jesus está lá olhando e falando, estou gostando desse rumo aí, hein? Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos o registro dos elogios de Jesus à sua igreja. São 7 igrejas. Para 5 delas, Deus tem algumas exortações e críticas, mas a 2 delas especialmente, Jesus só tem elogios. Começando o ano, eu separei essas 2. Separei essas 2 porque a gente precisa começar bem, né? Então vamos nos concentrar nos elogios de Jesus à sua igreja. O noivo declarando o seu amor e cuidado à sua noiva, à sua esposa. O Senhor chamando a sua igreja à adoração em meio à pressão e o sofrimento do final do primeiro século. Eu não vou gastar tempo aqui com o contexto histórico. Eu creio que vocês conhecem bem esses 2 capítulos do Apocalipse. Já ouviram muitas mensagens sobre esses 2 capítulos ou essas 7 igrejas, mas eu quero apenas ressaltar que através do apóstolo João, o Senhor dirige suas palavras de ânimo a uma igreja assustada e em sofrimento, diante de um imperador déspota e impiedoso daquele fim de século. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, e ouça a mensagem à igreja de Esmirna, que é também a mensagem à igreja de hoje. Escreva essa carta, eu escrevo esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. E terão aflições por tempo contado, né? 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a recompensa, a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso
não sofrerá o dano da segunda morte. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Recebemos a tua mensagem nesta manhã com fé nos nossos corações. Que a graça do Senhor nos ajude a aplicá-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei inicialmente, Jesus elogia a igreja de Esmirna e revela a ela a sua proteção, a sua provisão, mesmo diante das suas provas e lutas. E ao lermos esse capítulo 2 do livro, adentrando a mensagem de Apocalipse, nós vamos perceber que João transparece o coração aflito da igreja em contraste com o coração seguro e soberano do Senhor, o Rei das Nações. Sobre o coração da igreja, nós sabemos bastante, pois somos parte dela. Mas é sempre por meio da palavra de Deus e da oração que descobriremos mais do coração diferente e seguro do nosso Senhor e Senhor da história. O coração de Jesus é um coração encorajador. Ele sempre tem palavras de vida e ânimo. E eu quero dizer para você hoje, se você está ouvindo outra coisa, certamente não vem do coração e nem da boca do Senhor encorajador. O meu coração é infiel, é egoísta, muitas vezes desmotivado e desmotivador. Mas o coração do Redentor é motivador, é constante, generoso, fiel. Como nós vimos no domingo passado, através da jornada de Jonas, o coração cheio de compaixão, perdão e graça de Jesus não desistiu do seu servo. Esse coração cheio de compaixão é capaz de perceber a dor, acolher e encorajar. Está sempre pronto para dar novas oportunidades, novos começos a todos aquele que Ele ama e anima. Sim, o coração do Senhor, Ele tem planos para você, para sua família. Amém? Aleluia. Mas esse texto também diz que o coração do Senhor, generoso e bom, Ele sempre tem planos para a sua igreja, a sua noiva amada, e planos para o mundo que Ele ama e está redimindo. A sua igreja amada que o representa nesse mundo quebrado. Ele sempre tem palavras elogiosas. Convido a você a observar no texto, a notar com atenção o coração encorajador de Jesus. E a primeira palavra encorajadora do Senhor
pode ser descrita como empatia. Jesus conhece o coração da sua igreja, a vida da sua igreja, as dores da sua igreja, as lamentações e limitações da sua igreja. João, ele descreve Jesus o emitente da carta, nesse texto específico, da seguinte maneira, verso 8. Esta é a mensagem daquele que é, quem ele é? O primeiro e o último. Quem ele é? Aquele que esteve morto. Observe o verbo. Mas agora vive. E ele escreve essa carta ao líder da igreja de Esmirna. Jesus é o emitente. Ele tudo abarca e a tudo tem controle. E o texto diz, na vida e na morte. Ele é soberano. E no verso 9 ele diz, eu sei daqueles que se opõem, eu sei daqueles que têm se empenhado contra você. E ele cita o nome, Satanás, o diabo. E o que estava vindo era prisão e aflição. Irmãos, tenhamos em mente, Jesus sabe que o imperador e o sistema religioso político são maus, são corruptos. Ele tem consciência que por trás da aparência de piedade há um inimigo real, furioso, tentando destruir. E ele diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ou seja, as limitações e aflições de cada comunidade de fé, de cada igreja, sensibilizam o coração do Senhor. Ele vê e ele se compadece da dor, das aflições, das afrontas que a sua igreja vive nesse mundo quebrado, dominado pela ganância e o poder. Eu conheço as suas aflições. Mas quero dizer que você tem riqueza, que você não pode se esquecer. Quero enfatizar a mensagem de Isaías 43, que nós estamos lendo junto com os textos desse mês. No verso 19, nós temos a palavra do Senhor ao povo de Israel. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei, Ele mesmo fará, rios na terra seca. Você está preparado a ser o novo de Deus, ou a noiva de Deus, para a luta que você já está enfrentando, talvez com a sua casa, com o seu trabalho, com o seu ministério, o seu parente.
Você está preparado para ser o novo de Deus diante da luta que você está vivendo? Você está pronto ou não a ser a igreja, a comunidade do povo de Deus, para o qual o Senhor também afirma: eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? E Ele mesmo confirma: sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque, se renove. Formei este povo para mim mesmo. Um dia, essa minha igreja me honrará perante o mundo. Israel não foi muito bem sucedido. Nós, como igreja, no nosso tempo, talvez não estamos vendo sinais de sucesso. E aí eu convido você à reflexão. E essa parte é uma parte difícil, porque tem a ver com os nossos pecados, com os nossos descasos, com os nossos desleixos. Eu estava lendo esse livreto aqui, está em fidelidade, sem mais justificativas. Esse Lou Priolo é um aconselhamento, vou falar a palavra aconselhador, né? Um conselheiro famoso nos Estados Unidos, e faleceu em 2023. Mas ele escreveu muitos livros, e ele foi líder do movimento do aconselhamento bíblico. E é interessante como, nesse pequeno livreto, falando sobre a fidelidade, ele fala de 3 testes da nossa fidelidade a Deus, baseado nas palavras de Jesus, naquela história sobre o administrador astuto. Muito, muito interessante, porque ele fala dos administradores lá na parábola dos talentos, mas ele, na conclusão, ele vai lá para essa parábola e fala de 3 testes da fidelidade do nosso coração. E é interessante porque ele cita literalmente as palavras de Jesus, Lucas 16:10. O primeiro teste é o teste das pequenas coisas. Jesus disse: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Veja, não é o Priolo que está falando isso. Não é o pastor que está falando isso. É o próprio Jesus que ama e cuida da sua igreja. E ele está dizendo, sabe aquela louça não lavada, que se acumula na pia? Aquela janela que precisa ser trocada? Aquele e-mail que você não respondeu? Aquela mensagem que você fez de conta que não recebeu? Tudo isso conta. Pequenas coisas nos testam a respeito da nossa fidelidade. Pense numa pequena coisa que sempre você lembra e não faz. Pois é. Essa coisa da janela quebrada
é até uma tese, né, sociológica que muitos governantes, prefeitos usam para a questão da segurança de determinados locais. Mas aqui é Jesus falando, as coisas pequenas importam e precisam ser realizadas. Chega de desculpas. Sabe por quê? Porque as grandes, as maiores que Deus quer dar para você fazer, vão depender de como você está lidando com o pequeno. Nós vamos voltar depois para o verso 11, mas vamos agora voltar de novo para o texto de Apocalipse. A segunda palavra encorajadora do Senhor para a sua igreja é a palavra provisão. Jesus provê para a sua igreja. Jesus dá forças, dá capacidade, fidelidade para continuar. Ele provê palavras de ânimo. O seu coração redentor move a sua boca a dizer palavras de encorajamento, palavras de cura e ânimo para a sua igreja. Não tenha medo. Passamos o ano inteiro meditando, o ano passado, nas palavras do Senhor ao apóstolo Paulo. Não tenha medo. Eu tenho muita gente nesse lugar. O Senhor, por diversas vezes na Escritura, Ele repete, não tenha medo do que está prestes a passar, mesmo que seja sofrimento. Por quê? Verso 10 diz, se você permanecer, olha a palavra aí, fiel. Fidelidade é importante. Mesmo diante da grande coisa que é a morte, eu lhe darei a recompensa, a coroa da vida. Jesus tem recompensas para a sua noiva, para a sua amada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for fiel, não. Quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. A igreja que ouve o Espírito, a igreja que fala palavras que empoderam, que fortalece para uma jornada vitoriosa. A igreja ouve o Espírito. Ele ouve as palavras que animam. Isaías 43, o profeta falando do ministério do Messias tão especial, ele diz, não temas, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que só refere-se a Israel, né? Sim, a profecia era específica ao povo judeu daquele tempo, mas ela se aplica ao povo que Jesus conquistou. E se você está em Jesus, ouça, não tema, eu o resgatei, você é meu. E o que ele diz mais? Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado.
Quando você atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Aleluia. O Senhor estará e está ao lado da sua igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Mas estamos habitando nele. Simpson vai dizer que a nossa união com Cristo é o grande segredo da missão da igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança compartilhada ao mundo. Voltando lá em Lucas 16, verso 11. O primeiro teste, as pequenas coisas. O segundo teste, as finanças. Se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? O recurso que Deus te deu está ligado diretamente com o recurso da sua espiritualidade. O dinheiro afeta a minha compreensão da verdade. Se o dinheiro me domina, a verdade não poderá me dominar. Se eu não sou um bom mordomo daquilo que Deus me dá, não só de recursos materiais, mas do tempo, né? Como é que você está gastando seu tempo? Como é que você está gastando seu dinheiro? Como é que você está gastando a sua vida? Ou ela está condizente com a verdade e o propósito de Deus, investindo no reino de Deus, ou sendo esvaziada nas riquezas desse mundo. E essa é uma questão importante para todo cristão, a mordomia dos recursos, mas também para a nossa comunidade. Estamos empregando bem os recursos, as pessoas, os dons, as oportunidades ricas que Deus está nos dando. Ele está falando de coisas materiais que afetam, que testam, né, a nossa fidelidade, o nosso coração para com Deus. A terceira e última palavra encorajadora do Senhor, que eu resumi aqui, é a palavra oportunidade. Ou, se você quiser, uma palavra em duas palavras, porta aberta. E aí nós vamos para outra igreja, a igreja de Filadélfia. Jesus, ele prepara a sua igreja. E ele faz isso, abrindo portas. Mensagem à igreja de Filadélfia. Escreva essa carta, eu escrevo esta carta,
ao anjo da igreja em Filadélfia, desta mensagem daquele que é, quem é? Santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e nem negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que dizem o que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho em breve. Eu venho sem demora. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, cidadão da Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando a uma igreja local, no caso lá aqui em Filadélfia, mas ele termina dizendo às igrejas, porque as 7 cartas é uma exortação, uma correção, mas também um encorajamento a todas as igrejas, em todas as gerações. Jesus prepara a sua igreja para a obediência e perseverança na jornada. Jesus, ele tem a chave da história. Jesus tem as chaves da história da humanidade, mas a chave da história de cada uma das suas igrejas. Sabemos, e você sabe disso bem, que você possui uma digital única. Cada igreja também é única em seu chamado e propósito. Jesus conduz a jornada única da sua igreja, jornada que ele mesmo preparou, jornada na qual nos chama a crer, mas também obedecer e permanecer. Se você lembra essa palavra permanecer no vocabulário de Jesus, especificamente no João capítulo 15, ela é fundamental. Nos chama a crer, mas também a permanecer. Isso está nos versos 7 e 8. E a partir do verso 9 ao 11,
esses versos reafirmam o cuidado, o amor e as recompensas do Senhor a este cidadão de Deus, a este coluna do templo. Da Jerusalém que desce do céu. Não dá para detalhar aqui os pormenores, mas eu queria só ressaltar que Jesus está preparando a sua igreja para obedecer e permanecer. E por isso ele abre portas, fecha portas. Ele tem a chave da história da nossa vida. O profeta Isaías enfatiza esse chamado da igreja a confiar. Você é minha testemunha, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Voltando a Lucas 16, verso 12. O teste das pequenas coisas, o teste das finanças, e esse parece bem simples, até mais simples. O teste do cuidado com aquilo que não é nosso. Cuidando melhor do que não é seu. Se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Jesus está dizendo que a gente revela a fidelidade a Ele quando a gente cuida bem daquilo que nós tomamos emprestado. Sabe aquele carro que você pegou emprestado? Devolva com o tanque cheio e limpo. Mais ou menos isso. Imagine quando você for pedir emprestado novamente. Pois é isso que Jesus está dizendo. Seja astuto, seja esperto. Conquiste relacionamentos, porque esta é a riqueza que você vai levar. Como é que você está cuidando do bem do seu filho, da sua esposa? Como é que você está cuidando do bem da sua igreja? O bem do outro, do seu colega de trabalho. Reflete fidelidade. Como é que você está cuidando do maior bem que Deus te deu, que não é seu, que é a sua saúde, a sua vida? Você está cuidando bem da sua vida, porque essa vida não é sua. Deus te emprestou. Nós estamos cuidando bem daquilo que não é nosso. Se vocês não são fiéis com o bem dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Irmãos, o coração de Jesus é um coração encorajador. Ele sempre tem palavras de vida e ânimo para você, para a sua igreja. Você está ouvindo outra coisa? Certamente não vem do coração do Senhor.
Nosso coração é egoísta, infiel, muitas vezes desmotivado, mas o coração do Redentor é motivador, é generoso, constante, fiel. Jesus nos elogia e nos encoraja nessa manhã. Ele nos chama a novos recomeços. Ele nos chama ao seu novo, a um tempo de possibilidades nele. Se olharmos lá, no contexto maior, eu citei na minha reflexão que enviei para vocês, que o salmista, ele pede sabedoria e humildade para saber como viver os seus dias. Salomão, o sábio, ele fala, olha, lembra do teu Criador, não esqueça o teu Criador. Mas sabe o que é, Senhor? Eu estou trabalhando de domingo, não dá para ir. Pois é, pequenas coisas. Chegar no horário, no culto, reflete lembrar que nós estamos no culto por causa do Criador. Ficar até o final do culto, conversar com os irmãos, não é facultativo. É parte de ser igreja. Investir na comunhão. Com o Criador, mas com a família do Criador. Vai haver um tempo favorável. E você precisa aproveitar. Porque poderão vir dias difíceis. Paulo vai dizer, e ele resume sua experiência lá em Filipenses 3, com a dinâmica. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço em direção ao novo de Deus. Trago aqui, para concluir, a indagação, ou a pergunta de um dos mais influentes filósofos cristãos, e um reconhecido missiólogo citado, inclusive na leitura da teologia de Simpson, do livro Cristo Solo, ou Solo Cristo, Leslie Newbegin, missionário inglês que esteve lá por muitos anos na Índia. Ao retornar, se tornou um influente líder, inclusive na área política. Seus escritos têm moldado o pensamento da igreja cristã reformada. E eu estava lendo o texto dele no Twitter. Essa citação encontrei no Twitter. Depois estava lendo o livro Solo Cristo e encontrei a mesma citação. E a pergunta dele é essa. Como é possível que o Evangelho seja crível, que as pessoas cheguem a acreditar que o poder que tem a última palavra nos assuntos humanos é representado por um homem pendurado numa cruz? Será que isso cola nesse tempo tão descolado? É possível que o Evangelho seja crido e que as pessoas cheguem a confiar que o poder que tem a última palavra nos assuntos humanos é representado por um homem pendurado numa cruz? E ele mesmo responde, estou sugerindo que a única resposta, a única hermenêutica do Evangelho é uma congregação de homens e mulheres que creem nele e vivem de acordo com ele. A resposta
que o mundo precisa é a noiva amada. Essa comunidade que você está incluído. A igreja local é fundamental. A vida em comunidade é a resposta que os homens e mulheres ainda buscam, muitas vezes longe da fonte. A cruz e a redenção conquistada, e que será completada porque o Cristo Salvador voltará. Ele é aquele que vem. Aleluia. O coração encorajador de Jesus, nosso amado Senhor, convida você a ser igreja nas pequenas coisas, nas coisas materiais que parecem não fazer sentido, naquilo que não é seu, mas que Deus confiou para você administrar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós queremos reconhecer a generosidade do teu coração, nos dando vida, nos dando família, nos dando a sua igreja. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém.